A nossa segunda questão de hoje é também da prova de 2022 e essa questão ela está na prova tanto para nível 1 quanto para nível 2. Vamos entender o enunciado da questão. Marco preenche quadriculados 3x3 com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Então, até ele tem um desenho aqui, né, que mostra o quadriculado 3x3, o espaço, e ele vai preencher com esses números de 1 a 9, sem repetir os números. Bom, vamos ao primeiro item, né, que é a primeira pergunta. Marco preencheu um quadriculado de forma que os 4 números escritos no quadrado 2x2 destacado tenham a menor soma possível. Qual é a soma dos 5 números escritos fora desse quadrado? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que se eu tenho os números de 1 até 9, qual seria essa soma, então? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Essa soma seria 45, a soma total, certo? Então, se eu somar um 9 com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2, com 1, em qualquer ordem, né? Se eu somar, essa soma dá 45, a soma total de todos. Agora, repare que ele destacou no item A um quadriculado 2x2. E ele quer a menor soma possível. No item A, a menor soma possível é eu pegar os números com menor valor. Então, se eu pegar o 1, o 2, o 3 e o 4, em qualquer ordem que eu colocar ali, eu tenho 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, a menor soma possível desse quadriculado que ele destacou, 2x2, seria 10. Mas e o restante, então? Porque ele perguntou assim, ó, qual é a soma dos 5 números escritos fora desse quadrado? Então, se dentro do quadrado eu consigo soma 10, é porque fora desse quadrado a soma só pode ser 35. Como que eu cheguei a essa conclusão? Repetindo, somei todos os valores, e o resultado de todos os valores ali, a soma dá 45. A menor soma ali que eu encontrei foi soma 10, que eu somei os menores números, né? 1, 2, o 3 e o 4. Então, de 45, se eu tirar 10, sobra 35. Então, o restante, que está fora desse quadriculado aí, 2x2, o restante terá a soma 35. Até coloquei aqui para vocês, ó. Eu posso colocar em qualquer posição, porque ele não determina que posição que é. Então, 1, o 2, o 3 e o 4, eu posso colocar em qualquer posição. Que o restante eu vou ter que preencher com os números que sobraram. Então, eu vou ter que preencher com 9, com 8, com 7, com 5 e com 6 em qualquer posição. E essa soma dá 35. Então, o item A dessa questão é bem simples, né? Vamos para o item B. O item B deu um pouquinho mais de trabalho. Tem várias formas de responder, mas eu fui fazendo passo a passo para você compreender. Vamos à pergunta. Marco conseguiu preencher outro quadriculado, de modo que a soma dos números escritos em um dos quadrados 2x2 destacados é 21 e no outro é 26. As duas figuras abaixo são representações desse mesmo quadriculado. Qual é o menor número que Marco pode ter escrito na casa central desse quadriculado? Então, vamos ver. O que é casa central, né, turma? Casa central é essa aqui, ó, que eu estou colocando a seta. Essa é a casa central. Quando ele destacou esse quadriculado 2x2, ele quer que a soma aqui dentro seja 21. Quando ele destacou esse quadriculado aqui 2x2, ele quer que a soma dele seja 26. E o que eles têm em comum? Justamente esse quadradinho central aqui, ó, que é comum aos dois. Então, aí eu tenho que partir desse item. Mas voltando à pergunta, ele quer o menor número que eu posso colocar nesse central. Então, uma das maneiras de responder, é claro que a gente não vai escrever tudo isso lá no espaço do item B, eu vou fazer lá no rascunho. E nesse rascunho eu vou testar. Se eu colocar o 1 nesse quadrado central, vamos ver. Se eu colocar 1 nesse quadrado central,
Então, eu vou tirar ele lá daquela posição de cima e vou passar ele aqui para baixo. Ó. Coloquei ele aqui. Ó. Então, eu coloco o 9, o 8, eu quero que a soma seja 26, né? Então, eu coloco aqui, ó. Coloquei o 1, que é o menor, no quadrado central. O que sobrou para mim para eu conseguir chegar numa soma 26? Colocar os outros valores, ó. Aqui, 17 mais 1, 18. Não tem ninguém que eu coloque aqui, ó, que eu consiga soma 26 para esse quadriculado 2 por 2. Então, 1 no quadrado central é impossível. Então, estou fazendo por teste. E se eu colocar o 2 no quadrado central? Vou tentar, né? Se eu colocar o 2 no quadrado central, aí eu preciso que a soma aqui desse quadrado 2 por 2 seja 26. Então, eu vou tentar, né? Então, aqui deu 8, 17, mais 7, 22. Desculpa, 26, mas eu não consigo soma 21 para esse outro, ó, porque eu já coloquei os maiores valores possíveis. Então, se eu não consigo soma 21, eu não consigo colocar o 2 no quadrado central. Também não é uma opção possível. É impossível o 2 lá na posição central. Vou testar o 3. Vamos lá. Eu tenho que conseguir a soma 26 e, simultaneamente, turma, conseguir a soma 21. Então, vamos lá. Eu somei aqui, coloquei o 3 no quadrado central, obtive soma 26, mas não consigo soma 21. Então, também o 3 não é uma opção viável. E ele perguntou qual que é o menor número. Então, eu já tentei o 1, não foi possível, já tentei o 2, não foi possível, já tentei o 3, não foi possível. Vou tentar o 4. Se eu tentar o 4, eu consigo soma 26, mas não consigo soma 21, novamente. Se eu não consigo soma 21 no próximo, e tem que ser simultâneo, né? Então, 4 não é uma possibilidade. E, finalmente, eu consegui o valor 5. Ó. Eu consigo soma 21 para esse quadriculado 2 por 2. Eu consigo soma 26 para esse quadriculado 2 por 2 e colocando o 5 na posição central. Então, esse é o menor valor, né? Então, o menor valor que eu consegui aqui foi o 5 por teste. Então, como que você vai responder essa questão, que é o item B? Você não colocar todas as opções que eu coloquei. Você vai simplesmente dizer assim, ó, colocando 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4 na posição central, que são os menores valores, eu não consigo simultaneamente soma 26 para um quadriculado e soma 21 para o outro. Mas colocando o número 5, aí você pode até colocar igual eu coloquei, ó. Colocando o número 5 na posição central, eu consigo simultaneamente a soma 21 e a soma 26. Portanto, o menor valor é o 5. Tá certo? Então, é isso que a gente vai responder no item B dessa questão. E vamos para o último item. Bom, turma, esse item já é mais trabalhoso e tem várias explicações, várias formas de responder, inclusive por teste para as turmas de 6º e 7º ano, que ainda não tem muita habilidade com equação. Mas eu vou responder de duas formas, então, para satisfazer as turmas de 8º e 9º e também as turmas de 6º e 7º. Vamos lá, vamos entender o enunciado da questão. Marco conseguiu preencher um terceiro quadriculado, de modo que as somas dos números escritos nos 4 quadrados 2 por 2 destacados são 18, 25, 21 e 24. Além disso, a soma dos números escritos nos 4 cantos do quadrilátero 3 por 3 tem que ser 16. As 4 figuras abaixo são representações desse mesmo quadriculado. Qual é o número que Marco escreveu na casa central? Então, a pergunta é a mesma do item B, só que agora ele tem mais condições. Além de soma 18 para esse quadriculado, soma 25 para esse, soma 21 para esse e soma 24 para esse, ele ainda disse que esses quadradinhos aqui, ó, dos extremos, esse e esse, que são os extremos, né, os vértices do quadrado maior, a soma deles dá 16. Então, tem uma quarta condição, além de soma 18, 25, 21 e 24, ainda tem uma quarta condição, que são
os 4 quadradinhos dos cantos, né? Então, dos cantos do quadrado 3×3, são esses que eu te mostrei, ó. Esse e esse. Então, soma 16. Então, são 5 condições que eu tenho que satisfazer para resolver esse problema. Então, eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei letras A, B, C, D, E, F, G e a letrinha X no centro do meu quadriculado. 3×3. Agora eu vou para as condições. Se eu somar os cantos, né? A, B, C, ó. A, B, C e D, se eu somar, tem que dar 16. Certinho? Voltando lá na primeira coisa que eu falei sobre essa questão. Se eu somar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, eu não tenho soma 45? Então, eu tenho que lembrar disso. Ó. Então, se eu somar todas as letras que eu coloquei nas posições dos números, eu tenho que ter soma 45. E o que mais? Eu chamei o que sobrou aqui, ó, E, F, G e H, eu chamei de soma Y. Já que eu não sei o valor de ninguém, eu coloquei eles como sendo um valor Y qualquer. Então, vamos lá para o sistema que eu montei aqui. Ó. O que eu fiz? Se eu somar o 16, que são os cantos, aqui eu já coloquei a resposta, né? Mas você vai entender como que eu cheguei nessa resposta. Se eu somar o 16, que são os cantos, o X mais o Y tem que dar 45, porque 45 é a soma total. Se eu somar o 16 com 4x mais 2y, isso vai ser igual a somar 18 mais 21, mais 24 e mais 25, que são aqueles quadriláteros lá, o quadradinhos, né, 2 por 2. E essa soma dá 88. Eu montei um sistema com 2 equações e 2 variáveis. E resolvi ele, você vai até resolver com o seu professor também, pelo método da adição. Eu multipliquei, ó, essa segunda equação aqui por menos 1 e somei com a primeira. Então, encontrei essa nova equação aqui, ó. 16 menos 2x igual a 2. Resolvendo essa equação que só tem x agora, porque eu fiz de propósito, né? Eu resolvi pelo método da soma para eliminar a variável y, que era uma soma que eu tinha acumulado ali de várias letrinhas que eu não sabia o valor de cada uma, mas sabia o total. Então, eu encontrei que x vale 7. Quando eu encontrei o x valendo 7, eu fiz eu completei, né? Desculpa, eu completei o quadrilátero usando as outras 4 condições. Né? Então, aqui eu coloquei aqui, ó, 7, 10, 12, 18, era soma 18. E fui completando com todas as somas que ele me pediu no início. Olha lá, soma 18, soma 25, soma 21 e soma 24. Então, depois que eu descobri o valor da letra central, que eu chamei de x, e depois descobri que esse valor era 7, eu saí completando. E essa é uma possibilidade de completar esse quadrilátero aí, 3×3, usando as 5 condições que ele deu. Da soma, ó, 5 condições por quê? Vamos voltar? Soma 18, soma 25, soma 21 e soma 24, e os cantos, soma 16. Mas talvez, para os alunos de 6º e 7º, resolver esse sistema junto com o seu professor seja algo mais trabalhoso, que é um conteúdo que vocês ainda não viram. Então, eu deixei aqui uma solução proposta pelo próprio site da UBMEP, né? Em cores, ó. Ele colocou os dos extremos, né? Os quadradinhos dos extremos, cuja soma é 16, de cor vermelha. Esses que eu havia chamado de Y, ele colocou de cor verde. E o que eu havia chamado de X, ele colocou de cor azul. E aqui ele fala assim, ó, ao somarmos os números que aparecem nos 4 cantos das casas vermelhas com os totais dos 4 quadrados 2 por 2, cada um com uma casa vermelha, 2 casas verdes e uma casa azul, ele foi somando por cores, ó. A gente vai ver que nós vamos chegar nessa soma aqui, ó. Vai aparecer o 16, que é a soma das casas vermelhas, o 18, que ele já mostrou lá no início da questão, o 25, o 21 e o 24. E aí ele vai subtrair, porque como aparece 2 vezes, né, cada um, ele vai subtrair por 2 vezes 45. Que resultado é esse? 45 é se somar todos, né? Todos os quadradinhos aqui, ó. Se eu somar todos os 4
vermelhos, os 4 verdes e um azul, se eu somar uma vez só, dá 45. Como veio dobrado esses valores, ele retirou aqui, ó, subtraiu 2 vezes 45 e dividiu por 2. Essa diferença deu 104 menos 90. 104 menos 90 dividido por 2 é justamente uma vez só que esse quadradinho azul vai aparecer. É o 7. Então, temos aí que o quadradinho azul tem valor 7. E é isso, questão resolvida com sucesso.